começar nossa quarta-feira especialíssima e hoje em dose dupla. Nós vamos receber as fisioterapeutas Andréia Maxudi e Luísa Maxudi, que vão nos falar sobre o exercício físico e imunidade. Elas são fisioterapeutas já há muitos anos, são também pós-graduadas na fisiologia do exercício. Olha, gente, isso é tão importante. Também mantêm um estudo de Pilates e introduziram a aromaterapia no exercício físico. Olha quantas coisas boas vão contar para nós hoje. Fica aqui, ó, no Simplesmente Marca, que é feito especialmente para você. Vem? Olá, pessoal, nossa quarta-feira especialíssima e hoje em dose dupla. Estamos aqui com Andréia e Luísa Maxudi. São, como eu disse anteriormente, fisioterapeutas, têm um trabalho lindo que eu conheço há muito tempo e posso garantir para vocês que são informações de qualidade e de uma fonte segura. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no programa e para quem a gente apresenta para vocês. Então, eu quero agradecer a presença da Andréia, da Luísa, e quero que vocês se sintam muito bem-vindas. Vem, Luísa, vem, Andréia, e conte para nós quem são essas pessoas lindas que eu já conheço há tanto tempo e que são excelentes profissionais. Conta para nós. Oi, Marta. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, o convite. Um prazer fazer parte aqui um pouquinho do seu pedacinho, né? E emprestar o seu espaço para a gente. Somos fisioterapeutas, irmãs, né? Gêmeas. É, dose dupla, gente. Dose Ai, dupla, coisa linda. como você já disse. Obrigada pelo convite, a gente adorou, vai ser um prazer. Muito obrigada. Somos fisioterapeutas, a gente já tem a formação aí, a gente se formou em ano 2000, então já tem mais de 20 anos que estamos aí na fisioterapia. Percorremos alguns caminhos um pouco pela ortopedia, mas a gente foi mudando um pouquinho ao longo desse tempo todo, né? Já 20 anos deu para fazer bastante coisa, né, Marta? É verdade, é verdade. Começamos já na ortopedia, atendemos bastante nessa área. Entramos pelo caminho do RPG, muito tempo, né? Uns 10 anos, atendendo só RPG, de manhã até a noite. Bastante experiência, não é? Bastante com RPG. E aí surgiu, depois desse tempo, o Pilates, como um complemento. Na verdade, eu acho que a gente nunca se mantém estático, né? A gente vai completando com outras técnicas, e aí veio o Pilates. E o Pilates já estamos há uns 12 anos aí, mais ou menos, né? Começamos atendendo em parcerias, e depois, onde você nos conheceu, no nosso estúdio, né? E estamos trabalhando com isso aí até hoje. E de uns 2 anos para cá, viemos associando também os óleos essenciais na nossa prática clínica, um complemento interessante. Acho que essa integração das técnicas, de todas, acho que desde o RPG, com Pilates, sim, com os óleos essenciais, acho que vai formando um conjunto interessante. E é mais fácil tratar as pessoas. Atende a pessoa por inteiro, não é? Isso, sim, que eu acho que esse é o nosso objetivo, né? A gente sai um pouco da faculdade um pouco cru nesse sentido, sim, e vai moldando com o tempo, com a prática, vendo a necessidade dos pacientes, o que as pessoas estão buscando, qual que é a necessidade realmente. Eu acho que a necessidade das pessoas também muda, né? A vida das pessoas há 20 anos era diferente, hoje é outra. Então, aí a gente vai aprendendo, vai tratando, e é um benefício para o paciente e para nós, porque a gente sempre vai evoluindo, né? Eu costumo dizer assim, que minha maior escola foram os meus clientes. Sim. Minha maior escola. Porque cada pessoa é de uma forma, né? A gente aprende uma teoria, que é universal, mas a prática é literalmente pessoal, né? Exato. Eu acho que é isso que vocês estão querendo contar, né? Que assim, vai aprendendo com as pessoas, né? É uma dinâmica constante, não tem um traço, né? Porque o trabalho seria um traço. E aí, na verdade, esse conhecer o outro ajuda muito, né? No desenvolvimento profissional, né? E pessoal, então, nem se fala. Cada um traz uma história, uma situação, e você tem que se moldar também para poder atender e suprir uma necessidade, né? É verdade, né? Então, foi interessante ter passado e agora tá podendo misturar um pouquinho.
Isso é muito interessante, né? Porque você vai ampliando o seu leque de possibilidades na área terapêutica. Isso Sim. é muito importante. Porque é esse leque mesmo. Quando vem um paciente que a gente sente que precisa mais, às vezes, uma questão de tratamento de dor, da própria fisioterapia ali, né, crua, é aquele paciente da fisioterapia. Às vezes já é um paciente que já está saindo de uma situação de tratamento, indo para um sentido de mais levá-lo para um condicionamento físico. Às vezes é um paciente que vem com alterações físicas, emocionais, tudo junto, e que a gente mais tem visto hoje em dia, né? Não é mais aquele paciente que só vem com uma inflamação, que só vem com uma dor. Ele vem cheio de coisas, cheio de problemas, assim, de vários aspectos. Claro que a gente, como nós, como fisioterapeutas, vamos sempre nos focar na fisioterapia. Mas por que não olhar para tudo isso e, se precisar, buscar a ajuda de outros profissionais e tentar esse tratamento integrado, que eu acho que hoje o importante é isso. A gente não tem mais essa visão, eu trato a dor, o outro trata aquilo, não. Todos nós temos que estar juntos buscando essa integridade, né, do paciente aí. Isso é fantástico, né? Porque você, quando consegue abordar o cliente de uma forma maior, várias partes da vida dele vão sendo remanejadas, né? Vão sendo melhoradas, e ele consegue perceber a si mesmo. Isso é maravilhoso, porque é multidisciplinar, na verdade. Isso. Mesmo assim, vocês, dentro da fisioterapia, vocês têm vários recursos. E assim, e indicar quando a pessoa precisa de um outro recurso que não é esse, é de uma responsabilidade grande dentro do trabalho. Que a gente pode não saber tratar, mas a gente tem que saber orientar e indicar. Exato. Para a necessidade da pessoa. Verdade, a gente tem que Luísa. enxergar que a pessoa precisa de mais alguma coisa, né? Se é com a gente ou não, não importa, né? É saber a necessidade para poder chegar no objetivo que a pessoa está bem. Exato, né? É verdade. E isso é de uma grandeza profissional. Isso é muito. Vou indicar para o outro porque é meu concorrente. Não. Isso é uma grandeza. Não. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente percebe que o indicar para o outro é vantagem para todos. Né? Não é concorrência. É fazer o bem para a pessoa que todo mundo vai sair ganhando. Né? E o que a gente quer é ver a pessoa bem, né? Então, todo mundo ganha. E até a proposta do nosso canal, né? Sim. E assim, quanto você pode contribuir para as outras pessoas? O universo trabalha em seu favor, não contra você. Isso é maravilhoso. A dose dupla hoje, gente, vai ser maravilhosa, porque é muito gostoso ouvir essas duas falarem. Então eu tenho aqui, eu tenho várias perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte, aqui, ó. Essa pergunta, ela vem de... Como o Pilates é muito difundido, né, no mundo inteiro, essa pergunta veio de Portugal. Opa! Da Maria Isabel, ela é da cidade do Porto, Portugal. Eu não a conheço pessoalmente, ela acompanha o nosso canal e ela timidamente perguntou: seria possível eu fazer uma pergunta? E muito obrigada, viu, Maria Isabel? É uma alegria saber que você acompanha o nosso programa e que hoje está aqui com essa dupla importantíssima. Então, vamos lá. A pergunta dela é assim: Pilates e fisioterapia são a mesma coisa? Não. Na verdade, o Pilates a gente usa também na fisioterapia, né? Mas o Pilates é só uma das técnicas que a gente usa dentro da fisioterapia. Então, falar que são a mesma coisa, eu responderia não, né? A questão da fisioterapia é muito ampla. A gente tem várias técnicas, vários meios, tanto de elétrico quanto terapias manuais, para poder tratar um paciente. E dentro dessas 1000 possibilidades, aí sim, o Pilates é uma das possibilidades. Então, é uma técnica usada dentro da fisioterapia. E por isso requer uma avaliação do paciente, acho que é importante também falar isso. Sim. Tudo se começa com uma boa avaliação do paciente. Não é eu quero usar isso ou eu quero usar aquilo, né? É o que o paciente apresenta e que técnica vai ajudá-lo. Isso a fisioterapia pensa como um todo. E aí sim, podemos usar o Pilates dentro dessa técnica aí, pensando em reabilitação de coluna, de articulações, postura e tantas outras coisas que o Pilates, né? Isso, aliviar as dores,
tantas coisas que o Pilates pode contribuir. Mas nem sempre o Pilates é a técnica que nós vamos usar, né? Dentro da fisioterapia, como a Luísa falou, existem muitas, né? A fisioterapia também não abrange só a ortopedia, a gente está comentando da ortopedia porque é a nossa área, mas a fisioterapia, não sei se aí entrar, né, nessa resposta, ela abrange muita coisa, fisioterapia respiratória, neurológica, muita coisa, ginecológica, pediátrica. Então, dentro da avaliação de cada paciente, podemos utilizar o Pilates como uma técnica. Que bacana isso, né? Porque, veja, você vai percebendo a necessidade da pessoa que te procura, né? Isso é muito interessante, porque não tem um exercício para cada coisa, né? Não. Então, assim, é dentro da dinâmica daquela pessoa. É isso que eu entendi? Isso que é gostoso a fisioterapia em si, porque a fisioterapia é rica de técnicas. E aí você usa qual você acha que é viável para aquele caso, né? Então, a gente fazer um tratamento com o Pilates é uma opção, né? Entre tantas outras. É gostoso poder escolher e poder falar isso para o paciente, que a gente tem um monte de opção para ela poder se encaixar. Porque às vezes se encaixa melhor em uma, às vezes em outra. É verdade. Cada pessoa é diferente uma da outra. Sim. Então, isso é gostoso. E é na apresentação. Pode falar, André, por favor. Nessa questão também de adaptação do paciente. Às vezes a gente tenta uma técnica que no primeiro momento nós achamos que vai dar certo dentro da fisioterapia e às vezes o paciente não reage tão bem. Então, a gente muda de caminho e vamos buscar outra coisa. E aí, nesses vários caminhos, o Pilates se encontra, né? Então, por isso que a gente fala que talvez não é a mesma coisa, é um caminho dentro da fisioterapia. E isso é bem bacana, né? Porque, assim, não é a única técnica, né? Existem várias técnicas dentro desse projeto, que é a fisioterapia, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Existem clientes que chegam e falam, eu quero fazer esse exercício. Aí você pode explicar para ele, falar assim, olha, esse talvez não seja adequado para a sua situação, mas eu quero este exercício. Como é que isso existe aí no estudo de vocês? Existe. Muito. Então conta para mim. Eu acho que se o exercício que a pessoa está pedindo não faz mal para ela, então não tem uma contraindicação para aquele caso, eu acho que não tem problema nenhum a gente ceder também um pouquinho. Mas se não é o exercício que vai trazer a melhora para ela, mesmo que a gente deixe essa pessoa executar o exercício, a gente tem que explicar. Então vamos fazer esse exercício, mas esse não é para o nosso objetivo. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas vamos fazer os outros também, que vão melhorar o teu caso agora que a gente está com mais urgência. Então, a gente tem que saber envolver um pouquinho. Eu acho que a gente negar um exercício só, se não for o caso, se for inadequado, né? Se a patologia não permitir, a idade, enfim, alguma coisa que a gente veja que vai fazer mal, que não é o momento, que a pessoa está numa fase muito aguda, o exercício é muito avançado. Aí eu acho que a gente tem que falar, não é o momento, vamos deixar mais para frente, não é para o seu caso, cabe a gente explicar. Mas se dá para fazer também, não tem por que não agradar a pessoa. Exato. Mas eu acho que tem que explicar. Acho que tem que deixar claro que a gente por que a gente está fazendo, se é para aquele momento, se não é, mas a gente pode fazer, então vamos fazer também. Porque eu acho que o paciente tem que saber o que ele está fazendo e por quê. Ele tem que entender e não simplesmente só escolher porque ele gosta do exercício e não está entendendo. Ou então porque alguém melhorou com aquele exercício, acha que ela também vai melhorar. Sim, né? Não é assim. Porque às vezes viu na televisão alguém fazendo, e às vezes não é que não pode, às vezes não é o momento. Porque quando a gente começa um tratamento, um acompanhamento com o paciente, existe uma sequência, existe um raciocínio em cima daquilo. Sim. O paciente não tem a menor obrigação de saber isso, mas nós temos. Então, a gente precisa seguir esse cronograma para que ele chegue no objetivo, que é melhorar a postura ou ficar sem dor, enfim, cada caso um caso. Se a gente, às vezes, atropela essa ordem, porque muitas vezes vem esse cliente, esse paciente, querendo fazer um exercício avançado, uma coisa, né, que ele está com vontade ali, mas ainda não é a hora. Então, às vezes, a gente também explica isso. Olha, podemos daqui 2 meses, talvez, vamos primeiro preparar a musculatura de uma outra forma, e aí para frente a gente faz. E muitas vezes a gente não pode executar mesmo, porque alguns tipos de lesões limitam alguns movimentos e algumas coisas. E aí entra a nossa parte profissional de explicar e colocar um limite.
Mas eu concordo com a minha irmã, eu acho que se a gente pode agradar e a pessoa pode fazer, não tem contraindicação, por que não deixar uma sessão um pouco mais prazerosa também? Porque muitas vezes o paciente faz não é por prazer, faz porque tem uma dor, né? Outros fazem porque gostam. Então a gente também precisa deixar uma coisa que flua bem para ambos os lados aí, né? É verdade, é verdade. E assim, porque a gente sabe que o Pilates mexe com toda a estrutura da pessoa, né? Então é de dentro para fora, não é isso? Sim. Eu li algumas coisas sobre isso faz muito tempo. Então, assim, existe um movimento de dentro para fora, né? Você pode falar um pouquinho disso? Sim, na verdade, tudo o que acontece com a gente emocionalmente acarreta consequências no nosso corpo físico, né? Então, muitas vezes, o que a pessoa está apresentando de patologia, de dor, de encurtamento muscular, onde estão as retrações musculares, mostram para a gente uma base lá atrás emocional. Então, mexer no corpo das pessoas também a gente está mexendo um pouquinho no lado emocional e às vezes cutucando algumas lembranças, alguns sentimentos. Então, durante a aula também a gente tem que prestar atenção nisso, porque é uma pessoa como um todo. Então, a gente pode fazer um alongamento em cima de uma retração que está guardando muito sentimento ali. E aí, às vezes, aflora alguma coisa, às vezes algumas pessoas choram, outras dão risada, que você percebe que não, que está vindo daquilo, né? Que está vindo do exercício, do alongamento. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado nisso também. Mexer onde estava guardado. O corpo retraiu uma musculatura para segurar um sentimento. E a gente vai lá e está alongando essa musculatura que está escondendo aquilo ali. E a gente percebe claramente algumas vezes aí o que, né, o sentimento vindo, então também tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes é hora de pegar um pouquinho mais leve para deixar vir mais leve isso, mas ao mesmo tempo também eu acho que é importante, porque a pessoa está segurando tudo aquilo, o corpo está mostrando que tem alguma coisa errada, que precisa alguma coisa ser trabalhada por outro lado, então mexer lentamente também é positivo, né? Mesmo que a pessoa talvez não perceba, mas trabalhar no corpo e tirar a retração vai também aflorar um pouquinho, liberar um pouquinho ela de emoções, mesmo que chore, mesmo que não aconteça nada, mas só sinta tem uma reação um pouco estranha às vezes. É bom que venha lentamente, porque isso acontece muito, né? O corpo vai refletir. E a gente percebe até as alterações posturais de cada pessoa, o que traz de emoção e de personalidade está muito na postura, né? Como a gente olhando o corpo da pessoa, a gente percebe já na primeira, segunda sessão o que está escondido ali. Isso é tão rico, né, gente? O corpo, ele tem todas as informações, né? Tudo que é mental, emocional, espiritual, o corpo sente. E o corpo fala, inclusive, né? Você está falando assim, pela postura. Então, o corpo está contando que existe alguma coisa que precisa ser olhada com carinho, com respeito, né? Sim. Então, assim, a fisioterapia, e eu vou dizer assim, o fisioterapeuta tem que ter um feeling para lidar com essas questões quando surgem no trabalho, né? Sim. Como é? Se eu avanço um pouco, se eu retraio um pouco, como é que eu vou lidar com isso? Sim, porque muitas vezes, se a gente acelera muito, você até espanta, às vezes, o seu paciente, porque às vezes ele não está pronto para aquilo de uma forma radical, né? Então, é nesse tato mesmo, nessa sensibilidade, que às vezes a gente precisa acelerar ou frear um pouquinho também, porque antes ir lento e ter avanços, do que querer de repente agora, às vezes a gente tem um contato aí com um paciente que tem uma postura muito alterada, que a gente percebe que tem um emocional muito envolvido, e não adianta querer de uma hora para outra, de uma sessão para outra, que isso se resolva, né? A gente primeiro precisa essa abertura, precisa às vezes até conversar com o paciente de uma forma aberta sobre algumas questões e esperar também que essa pessoa se abra para esse acontecimento, porque mexendo no corpo, a gente libera emoção. Não tem como. Algumas pessoas mais, algumas menos, algumas não têm tantas retrações nesse sentido, mas tem muitas pessoas que têm. Os problemas emocionais hoje são, acho que até maiores do que os físicos, né? Não tem uma pessoa aí que não reclama de alguma coisa, né? Então, a gente precisa, às vezes, segurar um pouquinho e ir cautelosamente trabalhando, até porque, para não causar dores maiores. Às vezes a gente está liberando alguma retração muscular, vem um aspecto emocional junto, então, muita calma nessa hora, tudo no seu tempo. Por isso que, de novo, eu repito, avaliação de cada um. Conhecer o seu paciente. Isso é essencial, gente. Essencial. Porque, às vezes, a pessoa tem o registro na musculatura, né?
Sim. Ela tem a memória, mas ela não tem a lembrança do que é. Ela tem a memória, que foi a carga a emocional que ficou naquela musculatura, não a memória do evento. Não, né? porque na verdade o que guarda a memória é a célula, né? A célula guarda essa informação e ela não tem consciência. É aí que está a questão, né? A nossa consciência não é o que a gente acha, o que a gente lembra, né? É o que o nosso corpo guardou de informação a nível celular. É aí que está a questão. Isso é maravilhoso, que quando o profissional tem essa informação e ele sabe em que momento isso está acontecendo, é muito rico, porque o benefício é para o cliente. Sim, né? Com certeza. E aí respeitado, né? Vem essa integração que a gente tanto diz, né? Saber o momento em que você é o responsável por aquele tratamento, saber o momento que não, que às vezes o fisioterapeuta vai chegar num ponto e às vezes precisa de ajuda de outro profissional, seja do campo da terapia ou qualquer outro que a gente acha necessário, e saber cada um dentro da sua área trabalhar esse indivíduo, né? Então, essa observação, essa avaliação, mas claro que essa integração no nosso trabalho, como eu falei antes, né? Saber detectar cada técnica que vai usar já ajuda. E aí, dentro do que o fisioterapeuta pode trabalhar, aí a gente desenvolve até o ponto que nos cabe, né? E aí, por consequência, se precisar, outros profissionais, né? Quando que surgiu o Pilates e qual é a proposta, né? Qual foi a proposta dessa técnica, modalidade? Eu não sei exatamente como vocês denominam isso, mas qual foi a proposta inicial? Quando que surgiu? Onde surgiu? Foi com o Joseph Pilates, mais ou menos 1914. Ele estava no campo de concentração, Primeira Guerra Mundial, e aí ele se viu. Ele já tinha problemas de saúde, né, respiratórios e problemas reumáticos, e aí ele, nessa situação da Primeira Guerra, ele sentiu necessidade de resolver um pouquinho essa situação dele e dos outros soldados. E aí ali ele usou, nas macas que eles tinham ali no campo de concentração, ele usou as molas dessas camas, dessas macas que eles tinham, para poder fazer exercícios de resistência e de alongamento. Então, hoje, nos equipamentos de Pilates, a gente usa as molas, que vem das molas das camas lá de trás, que ele usou, né, de uma forma simples e começou a testar. Vamos fazer esse movimento de resistência, vamos criar um alongamento, e aí ele foi criando. Então, foi nessa fase e começou a dar muito certo. Eles obtiveram resultados bons já ali naquele momento. Então, esses soldados melhoraram, tiveram respostas melhores dos que não fizeram. E aí a coisa foi evoluindo depois aos pouquinhos, né? Hoje a gente tem os equipamentos um pouquinho mais adequados, né? Mais sofisticados, né? Com as molas que dão a resistência para a gente fazer exercício de fortalecimento e também para guiar o exercício de alongamento, né? Que o Pilates basicamente vai fazer essas duas coisas, né? Vai ter o ganho do alongamento e do fortalecimento, só que sempre através da mola. É isso, né? Eu fico imaginando uma pessoa ter essa ideia com pouquíssimos recursos, mas ter a ideia de melhorar a vida daquele ser humano. Sim. E com o que tem, né? Às vezes a gente tem as coisas e não consegue pensar em nada. Exato. Né? Mas eu acho que é na dificuldade que vem a solução, né? Ele só tinha a cama e ele só tinha a mola. Fazer resistência com o quê? Né? Então, eu acho que nas dificuldades, soluções aparecem. É daí que vem as grandes ideias, as grandes coisas aí, né, do mundo. Então, claro que foi de uma forma precária naquela fase, hoje a gente usa de uma forma um pouco mais avançada, lógico, mas a ideia realmente é fantástica, porque ele arrancou aquela mola de uma cama e aí é o que a gente usa hoje, né? E todo mundo adora, e nossa, a gente usa mola, e às vezes as pessoas não sabem de onde veio. Por que uma mola? Por que a gente não usa um peso, uma outra coisa? É porque ele arrancou a mola lá da maca e trouxe essa grande técnica para a gente. E depois da guerra, ele começou a desenvolver isso e foi passando para outras pessoas, na época bailarinos, e aí começou a difundir pelo mundo aí, através dessas pessoas, né? Estamos aqui, somos gratas a Joseph Pilates, porque é uma técnica que, olha, hoje nos ajuda muito, viu? Eu acredito, e assim, é a riqueza disso, né, gente? Assim, da pessoa ter uma boa vontade de se conectar com o mundo das ideias e trazer ali com aquele recurso quase nenhum, né, vamos dizer assim, e que foi de uma potência gigante.
Sim. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exatamente, exato. Muito bem. Agora sim, vocês contam essa história para os clientes de vocês? Você acha que é importante o cliente saber, até como estímulo de que é possível se transformar várias coisas? Do nada surgir coisas maravilhosas? Sim, até porque os nossos pacientes nos perguntam, eu acho isso muito legal, assim, numa aula de Pilates, numa sessão de Pilates, sempre vem, né? Da onde surgiu, o que que trouxe, como é que começou, por que que é uma mola, por que que não é um peso igual da musculação? Então, aí vem essa história toda e é muito interessante mesmo, porque a história do Joseph Pilates, fora essa questão da mola, ele era uma criança muito doente e tudo mais e conseguiu melhorar a saúde e com pouco recurso. Então, hoje, com tantos recursos que temos, às vezes até um estímulo para o paciente. Hoje nós temos condição, infelizmente não é acesso para todo mundo ainda, mas espero que seja um dia. Mas nós já temos muito mais conhecimento, muito mais ciência para poder ajudar quase todas as situações aí. Então, às vezes, né, a gente usa isso de exemplo. Poxa, se era um indivíduo que lá atrás começou a ter ideias, melhorou, foi ser soldado, foi lutar, foi isso, foi aquilo, por que não nós trabalharmos isso na gente? Uma dificuldade, todos temos, cada um com a sua, na verdade? Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu forte, enfim, a gente precisa desenvolver isso, seja fisicamente, emocionalmente. Então, é um bom exemplo de que querer e fazer e persistência, e é uma questão também de treinamento frequente, né? Não é vou fazer hoje, mês que vem também, né? Toda semana, tem que ter ali a nossa frequência, tem que ter as liçõezinhas de casa, tem que prestar atenção na postura, porque o Pilates tem uma questão também muito de consciência, né? Consciência do corpo, controle e coordenação, e tudo isso é um conjunto, não é só na aula, na hora de Pilates. Isso a gente também conversa muito com todos os pacientes. Perguntam da história, pergunta da aula, e a gente já coloca essa questão de mudar um estilo de vida. Não é só, né, fazer, agora eu vou vir fazer o Pilates, não. É um estilo de vida que precisa ser mudado, porque infelizmente o nosso estilo de vida não é dos melhores na modernidade, computador, celular, muito tempo sentado. Então, tudo isso a gente aborda, assim, com os pacientes. E até a postura do celular, né? Eu falo que adolescente agora tem uma nova postura, eles assim. Sim. Né? Não é só adolescente, né? Na tela, né? Não é só adolescente, mas assim, eu digo adolescente, porque quando a gente tem adolescente em casa, sabe como é, né? Sim. E assim, a correção constante. Levanta o pescoço. Isso. Retinha. Para todo mundo. O adolescente fica muito no celular, nós também, mas também as pessoas trabalhando muito no computador, né? Uma postura muito ruim por muitas horas. E aí, hoje em dia, então, mais com essa questão do home office, eu acho que também prejudicou bastante. Às vezes as pessoas não têm nem em casa um móvel adequado, com a altura do computador adequada, e aí acaba piorando toda essa questão postural também. Então, tem que chamar atenção para isso, para tentar melhorar um pouquinho onde a pessoa está, essa postura, como se posicionar, largar um pouquinho o celular. E eu acho também, eu tenho visto muito também, tenho tido muito caso dos idosos que estão usando cada vez mais o celular, porque isso é uma coisa boa, né? As pessoas todas estão aderindo à tecnologia, ao WhatsApp e tudo mais, mas hoje nós temos casos de tendinite em membro superior nos idosos que há 20 anos atrás a gente não tinha tanto. Né? Porque ficam em casa ali no WhatsApp, às vezes tem um joguinho, uma coisa que entretém, o que é muito bom, a tecnologia hoje traz conhecimento, cursos, mas também estão ficando muito tempo usando aquele dedinho ali no celular, né? Então, essas questões de tendinite, dores de membros superiores, contraturas e cervical nas pessoas da terceira idade, hoje tem acontecido mais do que há um tempo atrás. Então, você vê como a vida vai mudando. 20 anos depois, lá atrás, quando eu me formei, não tinha tanta gente, os mais idosos, com essas questões. E hoje temos, né? Antes a gente atendia lá o pessoal só do trabalho, estou com tendinite, de tanto digitar. E hoje o que eu tenho de idosos com a mesma condição, porque usa tecnologia nesse sentido. Bom por um lado, mas tem que se cuidar para não surgir essas alterações, né? Sim, é tudo na dose certa, né? Tem que ter o equilíbrio porque é verdade, a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Sim. Mas ela também pode trazer um desgaste que nós não estamos preparados para isso fisicamente. Então,
Claro, a evolução vem, as crianças vão crescendo, vão aprendendo coisas, a gente se torna idosos. Né? Só que cada fase, né, acompanhou uma certa modernidade. Mas quando a modernidade vem, quando a idade já está mais avançada, a gente precisa criar uma forma de poder sim usufruir daquela benesse que é muito boa, né, da tecnologia, mas também de cuidar do corpo físico. Porque muitas vezes elas entram em descompensação. Sim. Isso é uma informação muito importante, porque a gente percebe muitas pessoas reclamando de dor nos ombros, dor no pescoço, Sim. Dor atrás dos olhos. Então, são queixas constantes. E Sim. talvez isso, sim, seja questão de uma configuração física em descompasso com a configuração tecnológica. A gente precisa ajustar um pouquinho, né? Precisa ter uma adequação disso daí, né? Exato, é verdade. Tudo com moderação. Porque hoje as pessoas têm muitas dores físicas. Sim. A gente percebe a busca constante por questão de dor física, né? E às vezes é uma postura mesmo, né? O corpo tem um esquema, você desajusta aquilo, dói o corpo inteiro. Exatamente. E às vezes o idoso demora, né, para perceber, de repente, é mesmo, eu uso o celular, né? Porque às vezes no adolescente é um pouco mais óbvio. Larga o celular. Então a gente precisa se atentar para a mudança de agora, né? Exato. Muito rica essa informação. Eu tenho agora uma pergunta aqui, ó, do Eduardo Lins. Ele é de Porto Alegre. Olha que interessante, Estado de Porto Alegre. Né? Todas as regiões. A pergunta é, qual o efeito do Pilates em nível de massa muscular? Tá. Como é isso? O Pilates, a gente trabalha bastante, muito a musculatura na questão tanto de alongamento como de fortalecimento. Nós trabalhamos vários aspectos dos músculos no Pilates, tanto força como resistência, a coordenação que faz tudo isso funcionar, né, de uma forma harmônica. Então, no Pilates, a gente não tem nosso objetivo principal não é fazer hipertrofia e ficar lá musculoso, né? A gente não tem muito isso, porque nosso objetivo no Pilates, força, resistência, controle da postura, uma resistência para manter a postura, muito mais funcional, eu quero dizer, do que propriamente aquele objetivo de ganhar muita massa muscular. No Pilates, você trabalha a massa muscular? Sim, a gente tem o exercício, ele é de força e ele vai causar o aumento da massa, mas não é o nosso objetivo principal, né? O treino não é focado nisso, é muito mais para questão funcional, trabalhar pequenos grupos profundos, que muitas vezes as pessoas nunca trabalharam, musculatura pequena e profunda, que é importante, e não só grandes grupos musculares. Então, tem ali um pouco de cada setor da musculatura, mas é possível ganhar massa muscular, sim. Vendo, Eduardo? Olha lá, é possível. Né? E Pilates é algo que cuida da sua saúde num todo. Isso. Olha que coisa maravilhosa. Porque não é só o ganho do volume, né? Quando ele fala, talvez a questão dele seja a massa muscular, talvez no volume. E aí o volume, sim, acaba aumentando um pouquinho pelo treino, mas não é essa nossa preocupação. Né? Quando você vai fazer exercício, tem que ter o controle, tem que ter precisão, tem que ter a postura ajustada para aquilo, e aí o resultado vem. Né? Também as nossas séries também não são montadas, né? O próprio Pilates, né, que sugeriu 10 repetições para os nossos treinos, é um número intermediário, né? Não está num número que causa uma hipertrofia exagerada, né? Às vezes na musculação, sim, aí se faz um trabalho um pouquinho mais voltado para essa hipertrofia, para ganho de volume muscular. Então, se diminui o número de repetições para aumentar muito o peso. E aí acaba ganhando esse volume mais rápido. E no Pilates, não, a gente está numa repetição intermediária, então há um aumento da massa, mas sem exagero ali da velocidade de ganho de volume. Isso. Ainda nessa linha de pensamento, qual que entre academia e Pilates, quais são as distâncias e aproximações que existem na finalidade de modelação de corpo, de saúde, né, de prática física? Existe alguma aproximação?
Como funciona isso? Eu acho que a academia, quando a gente fala academia, né, o pessoal, vou para academia. Na academia as pessoas praticam muita musculação, fazem a parte aeróbica também, né, esteira, corrida. O Pilates trabalha principalmente alongamento e fortalecimento muscular, trabalhando postura, fluidez, consciência corporal, coordenação motora, tá? Isso também é trabalhado na academia? Também, mas às vezes não de uma forma tão firme e orientada, né? Porque o Pilates tem muito como objetivo trazer essa consciência para o indivíduo que está fazendo essa aula, né? E o Pilates não trabalha a questão aeróbica. O Pilates não é um exercício que a gente, né, então muitas vezes a gente até pede para o complemento para o paciente trabalhar essa questão aeróbica, tá? Então, eu acho que a principal diferença é isso, o Pilates ele é muito mais concentrado, precisa de fluidez, precisa de respiração, de foco, né? Então, eu acho que a grande diferença, acho que é por aí. Existe, né, dentro dessa linha de pensamento da academia, da prática do Pilates, existe uma idade mínima e uma idade máxima que a pessoa pode praticar esses exercícios? Como é? Na verdade, eu acho que existe a pessoa conseguir fazer esse tipo de movimento. Uma criança que, uma idade muito pequena, ela não consegue, se for o Pilates nos equipamentos, primeiro ela não vai conseguir, pelo tamanho dela, usar os equipamentos. E depois ela não vai conseguir executar esse movimento que a gente está pedindo com fluidez, com concentração, com coordenação, se ela é muito pequena. Então, aí na pré-adolescência, a gente já começa a atender com um resultado bom. Então, a gente, quando a mãe está com dúvida, se pode trazer esse adolescente, esse pré-adolescente, a gente faz um teste. Né? Como é que tamanho esse pré-adolescente está? Como é a consciência corporal? Como ele se comporta com os equipamentos? Consegue fazer um movimento com a mola bem? Porque a mola é muito instável. Então, se esse pré-adolescente ainda é muito inquieto, né, ainda tem um comportamento muito infantil, ele vai brincar com a mola, não adianta para a gente. Então, é melhor falar para a mãe ali, para o pai, vamos procurar uma outra atividade até ele conseguir fazer um movimento controlado. Porque quando é muito pequeno, né, muito novinho, não vai fazer um movimento controlado. E aí não adianta fazer uma coisa que não vai fazer efeito. Então, ali na pré-adolescência, começa a ser efetivo, e aí, idade máxima, não temos. Não temos. No momento presente, a nossa idade maior, mais avançada, é 91. Quando estivermos vivos, é capaz, é possível. Isso. Né? Então, vai de cada um, né? A nossa idosa agora que é mais idosa, tem 91, ela faz super bem. Ela que faz linda. O que um adolescente faz, é incrível. Abdominais avançados, é super bem. E quem acharia, né, que alguém com 91 anos ia fazer como um jovem. Mas a idade está aqui, né, na verdade? Muito. Então, a máxima aí não tem. A mínima é conseguir mexer no equipamento e fazer um exercício com coordenação suficiente para que você execute também, porque o Pilates é lento, né? Então, também precisa fazer isso com coordenação e com um pouco de lentidão. Se for para mexer a mola muito rápido e não conseguir controlar esse equipamento, é melhor esperar 1 ou 2 anos e depois começar. É isso. E assim, nosso tema de hoje, eu vou fazer a pergunta específica do nosso tema de hoje. Apesar que tudo que vocês falaram está tudo ligado, não tem nada separado, né? Até porque nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós precisamos fazer a nossa parte para ele se tornar melhor, pelo menos para nós, para quem está perto de nós, que a gente possa auxiliar as pessoas de uma maneira mais efetiva. Atividade física e o sistema imunológico, qual é a relação desse exercício físico com a nossa imunidade? O exercício físico aumenta a imunidade, desde que seja feito com frequência, de uma forma moderada. O que eu quero dizer com isso? Um exercício extenuante, ele não vai aumentar a imunidade, ele vai, pelo contrário, às vezes até afetar um pouquinho. Então, quando a gente, às vezes, ouve até agora, nessa época, né, as pessoas fazendo atividade física em casa, às vezes sozinhos, porque sem orientação aí no meio da pandemia e tudo mais, a orientação faça um exercício moderado com uma frequência boa,
né? Não saia num dia, num mês, correndo horas e horas. Isso não é benéfico. É melhor fazer 3 vezes por semana, num ritmo que você aguenta, que você está trabalhando sua resistência, melhorando um pouquinho cada vez, mas que você não faça essa coisa extenuante, porque às vezes, nossa, eu vou me matar de fazer exercício. Isso não aumenta a imunidade, tá? Então é claro, é bom que fique claro isso. Aumenta a imunidade, sim, faça no seu limite, trabalhando as suas capacidades, com uma frequência 2, 3 vezes por semana. Nada de querer virar um atleta em 1 ou 2 meses. Isso não é bom para a imunidade. O exercício moderado vai fazer com que aumente os linfócitos, né, que são nossas células de defesa do organismo. E assim a nossa defesa, então a imunidade vai aumentar, mas no moderado. Então, sempre pensar nisso, para ter esse funcionamento do sistema imunológico melhorando e sendo mais ativado, tem que fazer desse jeito. Aí sim, mais linfócitos e mais defesa. Isso. E você se cansar e se exaurir num dia, não tem sentido. Exato, exato. Você aumentar a sua capacidade de resistência e não esgotar essa resistência, né? Isso. Que é uma diferença muito grande. Isso. Eu vejo assim, muitas vezes, a pessoa, ela corre muitos quilômetros. Claro, a maioria tem preparo para isso, mas alguns começam a correr sem primeiro ter aquela fase inicial de pouquinho em pouquinho avançando. E você vê que a pessoa fica exaurida. Sim, não adiantou nada que desgastou demais o corpo. Exato. O próprio processo dela, que talvez ela quer pular, que é um pouquinho e mais um pouquinho, já ia estar aumentando a imunidade dela. Porque ela já ia estar no exercício controlado e contínuo. Então, já ia estar aumentando a imunidade. E aí ela faz o contrário, ela quer pular porque ela quer fazer mais tempo, e, enfim, quer atingir tal objetivo que ainda não é o dela, aí ela desgastou o corpo e a imunidade não aumentou nesse caso, né? Ela só causou um desgaste. Então, esse processo do pouquinho em pouquinho já está aumentando a imunidade dela. Para a nossa fase que a gente está vivendo hoje, já seria muito importante que as pessoas fizessem entender esse pouquinho de pouquinho, cada um no seu limite. Mesmo porque cada um, né, que a Andrea falou, está fazendo em casa sozinho. Então, como que a gente vai arriscar também, né? A gente está ouvindo casos de pessoas que estão fazendo algumas atividades, inventaram praticamente aí, tentaram fazer o que puderam sozinhas, mas estão se machucando. Então, elas não aumentam a imunidade, causam lesões musculares, porque não respeitaram esse limite. E aí não é nosso objetivo, né? É verdade, é verdade. Então, é importante isso, né? A gente saber como fazer, ter uma orientação profissional para fazer isso. Sim, sim. Que isso é cuidar de você mesmo. É que às vezes essa ansiedade de querer virar um atleta hoje, a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça, né, Marta? Porque é claro que todos podemos chegar lá, cada um no seu tempo, na sua resistência, e aí vai trabalhando, vai conseguir. Mas não olhar para a resistência do outro, não para ver o que o outro está fazendo do lado ali no parque, porque é isso que hoje as pessoas fazem, né? Ah, eu vi fulano fazendo tal coisa. Não pode. Calma, cada um na sua. Até, por exemplo, para sair correndo, como a gente comentou, precisa de uma força muscular, precisa ter resistência, não só na questão cardiovascular, mas na questão ortopédica, né? Sai correndo, depois tem uma lesão no joelho, precisa fortalecer antes. Então, tudo isso tem que ser visto. Nesse momento aí que as pessoas estão se exercitando muito sozinhas, é um problema grande agora. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer sim fazer um exercício, que sabe que é bom para o corpo, para a mente, para o espírito, inclusive, né? Sim. Mas saber fazer vai te trazer muito mais benefícios. Sim, com certeza. Procurar uma orientação, às vezes não pode ser pessoalmente, presencialmente, mas uma orientação, pelo menos de como começar, com calma, né? Sempre sem ansiedade aí no exercício. Eu tenho uma pergunta eu acho muito rica essa pergunta, porque nós temos, nós somos um sistema integrado, né? Mas nós temos uma parte da nossa percepção, sentido, que é muito diferente dos outros. Ele não funciona de forma integrada, ele não faz parte do mesmo caminho, que é o olfato. E eu soube que vocês trabalham com aromaterapia na fisioterapia, no Pilates. E assim, como é que vocês entenderam que isso seria rico? Sabendo que é um sistema
de percepção diferente, né? De um outro caminho. Como é que vocês integraram isso? Porque o olfato tem um caminho direto, né? Ele não passa pelos outros órgãos dos sentidos. Como é que vocês entenderam isso como benéfico no Pilates? Ou na fisioterapia, né? Que é como vocês trabalham. Sim. Como é isso? Conta para mim, que eu achei muito interessante isso. Na verdade, acho que voltando um pouquinho naquela questão da gente poder integrar várias técnicas, né, para que o indivíduo se beneficie. Então, por que não a gente usar do olfato? Que ele vai fazer? Na verdade, os vários aromas que a gente pode estar utilizando, eles trazem benefícios físicos e emocionais. Então, se a gente está trabalhando com essa pessoa no Pilates fisicamente, mas como a gente comentou também, com algumas questões emocionais, se a gente pode estar inalando algum aroma que vai mexer um pouquinho também com o que a gente está trabalhando na hora, por que não? É muito fácil associar. A gente pode estar numa aula de Pilates e estar inalando através de um difusor, né? Durante a aula. Ou esse paciente, esse aluno nosso, pode estar fazendo um trabalho também de acompanhamento em casa com esses óleos essenciais, para as necessidades específicas deles, né? Alguns fazem isso. Mas durante a aula a gente pode, sim, dependendo do objetivo que a gente quer, colocar um aroma diferente para aquela ocasião. Então, uma pessoa, a gente está muito desfocada, por exemplo, está com algum problema, veio para fazer a aula e está completamente sem concentração nenhuma. A gente pode colocar no difusor um óleo que aumente a concentração. Está difundindo no ar, a pessoa está inalando e já está agindo. A ação é muito rápida. Então, já causa um aumento de foco. Por exemplo, o alecrim seria um exemplo para isso. Colocou o alecrim no difusor e a gente já tem esse benefício para a pessoa conseguir realizar a aula com uma maior concentração, mais atenção, às vezes está muito desfocado. Então, a gente já pode associar ali, como para diversos casos, né? Foi só um exemplo. E é muito fácil de fazer. É gostoso, é natural, as pessoas gostam. Difícil ter uma pessoa que não se sinta bem com esse método. Muito fácil de associar. Algumas pessoas acabam gostando e acabam utilizando em casa para fazer um tratamento mais complementar. Então, aí a gente pode até orientar a necessidade de cada um para escolher esses óleos essenciais e como utilizar cada um em casa para ajudar no tratamento. A aromaterapia vem sendo difundida há muito tempo. Sim. Ela faz parte das terapias integrativas, né, ou complementares, né, que colaboram com as outras práticas terapêuticas, né? Mas o que levou vocês a pensarem nisso? O que despertou? E aí eu vou voltar lá quando tinha só uma mola, né? Cama. Que devia estar bem estragadinha aquela cama lá, né? Mas assim, o que levou vocês a buscar esse recurso? O que instalou de ideia em vocês? Assim, falou, nossa, nós podemos associar isso. A própria necessidade, as próprias necessidades dos pacientes. Porque hoje, o que a gente observa? Às vezes um paciente tem uma dor, uma inflamação que estamos tentando trabalhar ali, mas que às vezes, junto com essa inflamação, tem uma questão emocional, que às vezes está emperrando alguma questão ali, e que só o exercício não consegue destravar. Então, a aromaterapia, os óleos essenciais terapêuticos, vieram como um apoio para, às vezes, algumas situações que, por que esse paciente não melhora? Né? Por que está segurando essa dor ali? Por exemplo, nós usamos muito a copaíba. Copaíba é um poderoso óleo essencial anti-inflamatório. A gente usa muito a copaíba para as questões relacionadas a tensões e estresse também. Então, é só um exemplo, porque existem muitas aplicações, né? Mas, às vezes, a gente associando um óleo de copaíba num processo inflamatório do paciente, a gente consegue um resultado melhor no exercício. Então, a gente encontrou uma forma de tentar, às vezes, resolver uma situação que estava difícil com um paciente ou outro ali, né? Ou, às vezes, uma questão emocional, um paciente ansioso, que não dorme, que chega acabado para fazer uma sessão de fisioterapia ou pilates, ele não rende nada, porque ele não dormiu, porque a cabeça dele não para de pensar. Então, nessas questões, como que eu vou trabalhar isso com a pessoa? Ali eu estou 1 hora, né, fazendo uma sessão. Mas se essa pessoa vem já utilizando os óleos, dormiu melhor, está mais disposta,
está com o sistema imunológico melhor, porque os óleos ajudam também nessa questão, o nosso exercício no Pilates, com certeza vai ter maior rendimento. E com certeza, de uma forma integrada, esse indivíduo está melhor assistido. Então, acho que muito dessa percepção de que precisamos auxiliar mais. E essa questão de integrar cada vez mais as técnicas. Por que não ajudá-lo a dormir? Só porque eu sou fisioterapeuta e talvez, né? Não, a gente tem que olhar para esse paciente como um todo. Eu não vou estar na casa dele naquele momento do sono, mas a gente pode orientá-lo, pode ajudar. E aí, com todos esses recursos hoje em dia, e eu acho que também tem um grande fator, viu, Marta? Hoje as pessoas sempre perguntam e buscam um lado mais natural, né? Aquele paciente que fala, eu não aguento mais tomar anti-inflamatório, eu não aguento mais tal remédio. As pessoas estão buscando alternativas menos agressivas, que fluam melhor e elas se sentem melhor. E às vezes buscam para uma coisa e quando vê já está usando óleo essencial para outra, porque vê que realmente aquilo vai trazendo um bem-estar geral, né? Então, acho que foi nesse sentido aí que entrou, nessa possibilidade de abrir caminhos, né? De acrescentar e facilitar. E abre um caminho real, né? Sim, abre bastante, porque a pessoa vem com 1000 problemas, né? Não vem com um só. E aí os óleos essenciais conseguem abranger até um pouquinho mais do que essa nossa fisioterapia, do que o Pilates. Então, a gente consegue cada vez mais expandir o acesso para a dificuldade da pessoa, né? E aí, como a gente falou, né? A via, o olfato é uma via, né? Diferente dos outros sentidos. É que ela é primitiva, na verdade. Sim. Então, sim. entra naquela questão, a gente percebe. Tem pessoas que gostam de determinados aromas, outras não. Sim. E isso é um mecanismo de dizer para a pessoa, isso é bom para mim, isso não é. Isso. Né? Exatamente, exatamente. E isso olha um exemplo que a gente usa muito aqui no estúdio. A questão da respiração. Muitas pessoas, e quanto mais, né, ali poluição e tudo mais, sinusite, rinites e esse apoio ao sistema respiratório, por que não usar alguma coisa mais natural que ajude a oxigenar melhor todo esse corpo? Porque o exercício, novamente eu digo, vai ser muito melhor executado com um organismo que tem toda uma circulação, um aparelho respiratório funcionando melhor, do que um indivíduo que mal respira, né? É verdade. Nós usamos muito para isso também, né? E, claro, aí volta aquela questão da avaliação. Olhar para o seu paciente e sentir qual a necessidade, se é uma questão inflamatória, se é um apoio ao sistema respiratório, ao sistema musculoesquelético, e aí facilitar, com menos desconfortos, esse paciente vai fazer uma sessão muito melhor. Com certeza, com certeza. Entendeu? E parece assim que dá até um colinho, né? Porque quando ela inala e ele se sente protegido, porque na verdade, se ele aceita aquele aroma, ele se sente protegido, na verdade, né? Sim. Porque a rejeição pelo olfato, ela é imediata. Não gostou, não gostou. Exato. Então, assim, quando ela recebe esse aroma e ela se sente acolhida, ela tem muito mais benefícios durante aquele trabalho do que se ela não tivesse eu não vou dizer vontade, mas assim, esse acolhimento dela com ela mesma, né? Não é nem com o profissional praticamente, mas com ela mesma. Não um suporte, né? É um suporte a mais para você executar com mais eficiência a sua atividade. Exatamente. Então você vai na deficiência da pessoa para gerar mais eficiência, né? E para você ver assim, como são coisas simples, mas profundas. São recursos que parecem assim, até, vamos dizer, que não é isso, mas assim, que parece assim, nossa, é só um cheirinho. Não, é profundo, é de uma riqueza muito grande. São recursos maravilhosos que estão disponíveis para a gente na natureza, inclusive. Porque é de lá que vem isso. Exatamente. Alguém sistematizou isso. Alguém lá, como o criador do Pilates, teve a ideia bendita de fazer isso. Assim, e das flores, das frutas. Exato. Quantas coisas ricas nós encontramos no mundo das ideias. Sim. Mas essas ideias, só no mundo das ideias, elas não valem nada. Não, tem que praticar, tem que pôr em prática.
E acho que esse Exato. a coisa interessante, né? Você começa a experimentar uma coisa com o paciente, começa a dar certo, e como você falou, né? Aquele cheirinho, mas aí depois a pergunta é, mas o que que era aquele cheirinho mesmo? É, Porque ela percebe que alguma coisa aconteceu, né? E o que que tinha exato. aquele cheirinho mesmo? A gente não está usando pelo cheirinho, né? A gente está usando pelo benefício físico e emocional que aquele cheirinho Exato. vai trazer. Mas é Cheirinho no isso que caso eu de falo menos. assim, olha que riqueza que é isso, Sim. né? A pessoa não tem que ficar condicionada ao cheiro, mas o benefício que aquilo traz para ela. Isso é Isso. maravilhoso. Esse é A o ponto que gente, a gente quer chegar, né? No nossa, benefício, que o paciente sinta que aquilo traga, seja fisicamente ou emocionalmente, esse aconchego, essa situação de que, nossa, eu saí de um estado que eu estava que não era legal, e isso me trouxe algum conforto, algum aconchego, alguma melhora em algum aspecto aí. E aí vem a pergunta, mas o que era aquele cheirinho, né? Porque não é só o cheirinho. Mas tudo bem, às vezes a gente coloca como um cheirinho mesmo, para introduzir e para os pacientes conhecerem e tudo, e depois eles acabam claro. gostando e usando até em casa mesmo. Mas isso é magnífico, gente. Meninas, nós estamos chegando ao final. Não, Passou muito rápido, né? rápido, né? Ai, que papo gostoso. Eu gostei muito, muito, muito de conversar com vocês sobre esse assunto, porque é muito interessante, é um assunto de todo dia isso, de Sim, prática diária, né? Não é de vez em quando, é de prática diária, né? Porque sim. nós movimentamos o corpo todo o tempo. E nos afeta o tempo todo, né? Exato, exato. Eu gostaria sim de saber, vocês podem deixar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo? Uma dica para que elas possam fazer na prática diária da vida delas? Sim. Eu acho que uma coisa bacana de deixar uma dica com os óleos essenciais para as questões musculares que as pessoas estão tendo muito sozinhas em casa nessa pandemia, né, na situação que a gente está percebendo, Uhum. que as dores musculares ou pelo trabalho no home office e as tensões musculares, ou um excesso de exercício, um exercício errado, ou que isso está doendo porque fez mesmo certinho, é usar, por exemplo, um óleo de copaíba, que a gente tinha comentado, é um óleo importantíssimo. A gente pode ter esse óleo em casa e aplicar na musculatura para fazer um relaxamento muscular. Então, a gente aplica misturado com óleo vegetal e aí a gente massageia. Pode em casa, é mais fácil massagear com óleo vegetal essa musculatura dolorida. Pode ser copaíba, tem gente que usa hortelã-pimenta também, para ter em casa, é uma boa opção para essas dores musculares que vão aparecendo aí na pandemia, as pessoas sozinhas em casa. É Então, verdade. massagens, eu acho que com os óleos essenciais em casa é bem fácil de fazer. E quem não, né, quem não pode um familiar ajudar o outro também, se não dá para se massagear sozinho, pode pedir de ajuda ali para o familiar, né? E já recorrer aos óleos essenciais dentro de casa mesmo. Aí uma dica aí, óleo de copaíba, óleo de hortelã-pimenta para dores musculares em casa. Existe uma dosagem certa, Luísa, na composição com o óleo vegetal? Sim, isso vai depender, depende um pouquinho aí para cada, se é criança, se é idoso, a gente faz uma diluição maior, tá? Então, assim, se depois alguém quiser ajuda, a gente se dispõe a ajudar, porque cada caso é um caso. Mas para um adulto jovem aí, a gente até usa ali dependendo do produto que a pessoa está usando também, né, Marta? A gente vai falar um Sim, pouco claro, tem que ser uma coisa de generalizado, mas qualidade, aí né? a gente pede para as pessoas também procurarem uma informação específica para elas, né? Para a idade e para a Uhum, situação. sim. Mas na fase domiciliar ali, no adulto jovem, a gente consegue colocar umas 5 gotas aí de um óleo vegetal para uma do óleo essencial. Ah, mas teria que avaliar bem essa pessoa para ver se ela suporta essa dosagem. Tá? Mas Uhum. se quiser também, a gente se dispõe a calcular para quem precisar. Estamos à disposição. Tá E aí ótimo, no olha que idoso tem maravilha. a pele mais sensível, a criança também, aí a gente dilui Uhum. mais, Tá tá? ótimo. Meninas, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, Marta, acho que a mensagem de hoje, da nossa conversa, eu acho, não se fechem para as ideias, né? O mundo está cheio de possibilidades, seja na fisioterapia, na sua vida, no trabalho. Vamos abrir a mente,
como a gente conversou essa 1 hora inteira, né? Como é bacana misturar técnicas, trazer coisas novas. Mas eu acho que isso independe do campo, do que a gente esteja falando, né? Vamos abrir a mente, não deu certo uma coisa, olha para o lado, tem sempre alguma coisa que vai ser boa para a gente. Então, acho que essa é a mensagem aí da nossa conversa, né? Tentar se encaixar num bom tratamento. A gente sabe que tem muita gente que nos ouve que está sofrendo, que está com dor, que não melhora. Não fica desesperado. Vai tentando. Uma hora você vai achar a técnica que te encaixe ali. Mas seja persistente, seja calmo e abra a mente para coisas novas, experimente, que tudo dá certo. É verdade, é verdade. Olha, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Imagina a felicidade nossa. É sempre uma alegria trazer as pessoas que a gente confia, né? Que a gente pode falar assim, olha, gente, olha que saber interessante, que coisa rica. Isso é maravilhoso. E é a nossa proposta, né? Para que você que nos assiste receba sempre informações de qualidade e de fontes seguras. De uma forma simples, porque é um bate-papo, não é uma aula, uma estrutura maior, mas são sempre informações que vão te ajudar no dia a dia. Você sabe, meninas, e desculpa de eu chamar de meninas, porque... Não, estou adorando. A gente tenho tanto carinho. Eu recebo mensagens de vários lugares, né? A gente já está em 19 países. Eu recebo mensagens de vários lugares. E o quanto que uma palavra que aquele profissional fala, o quanto que transforma a vida daquela pessoa. Sim, sim. Porque às vezes é uma palavra, gente, não é nem a frase inteira. É a palavra que faz que cai uma ficha, sabe? Você toma consciência de uma coisa. Dá um estímulo. Exato. Então isso tem sido muito rico. E eu agradeço a vocês duas. Quero que você, André, receba meu carinho imenso. Você, Luísa, meu carinho imenso. Obrigada. Pela boa vontade de vocês estarem aqui, colaborando para que outras pessoas possam ter informações boas e possam colaborar na qualidade de vida delas. Viu? Muito obrigada, espero recebê-las outras vezes aqui no nosso programa. Tá? A gente que agradece a oportunidade, né? A confiança. A confiança. Esperamos mais vezes, vamos participar mais. O importante é trocar informação. Obrigada, Exato. Marta. Muito obrigada. Estamos sempre aí acompanhando o canal. Gratidão. E vocês que ficaram conosco até agora, vocês possam usufruir dessas informações que são ricas, importantes, de uma maneira muito simples, embora seja muito complexa, elas trouxeram para vocês de uma maneira simples, para que você possa se interessar, que você possa aprender e se beneficiar disso, tá bom? Um beijo para todo mundo, Andréia. Luísa, gratidão novamente e obrigada. Até a próxima quarta-feira. Próxima, obrigada.